Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Vanilson Freitas para mais um encerramento semanal. E no vídeo de hoje eu vim falar com vocês como foram o desempenho das principais altas e principais baixas na Bolsa de Valores durante essa semana. Dando uma geral, nós podemos dizer que o que mais fez preço essa semana foram algumas preocupações econômicas no mercado nacional e no mercado internacional. No mercado internacional nós tivemos aí a variante Delta fazendo bastante preço, as preocupações com os vieses inflacionários que estão sendo gerados também fizeram bastante preço no mercado, as altas que o dólar teve fizeram preços relevantes também aqui para o nosso Brasil, e nós tivemos também uma relevância muito importante em relação aos acontecimentos lá no Afeganistão. Isso trouxe um ar de incerteza. Dentro do nosso cenário caseiro, nós tivemos aí ainda as atitudes do nosso presidente com os ministros do STF, e nós tivemos ainda também impasses em relação à reforma do IR, que agora está sendo chamada de reforma de IR, e isso fez com que muitas ações não conseguissem recuperar e nós tivéssemos aí semanas mais pesadas para o nosso mercado. O que eu quero levar em consideração é que temos aí uma onda de alguns teóricos, vamos dizer assim, que acreditam que buy and hold, ou seja, comprar ação por longo prazo, é única e exclusivamente compra, caiu, compra mais, caiu, compra mais, caiu, compra mais. Muito cuidado com essa política, porque isso pode quebrar o seu patrimônio. Você precisa ter uma gestão de risco eficiente, tá bom? Caiu, caiu. Tem potencial para cair mais quanto? É uma pergunta importante a de se fazer quando você está avaliando um recurso de investimento financeiro. Porque se o seu patrimônio tem um potencial enorme de ser deteriorado em, por exemplo, 50%, por que não estopar a posição e retomá-la mais abaixo? Você poderia, em vez de deixar o seu capital sumir 50%, comprar uma posição dobrada lá embaixo. Então, muito cuidado com o que estão ensinando por aí, porque isso pode trazer danos perigosos ao seu capital, tá bom? Recado dado, vamos lá então para nosso repasse semanal. Nós tivemos aqui algumas altas, as maiores altas e as maiores baixas. O que eu quero trazer para vocês primeiro são as maiores baixas. As maiores baixas que nós tivemos foi Usiminas, que chegou a cair 19,15%. Ela tem um EBITDA hoje de 29,01, que não é um EBITDA ruim. O dividend yield dela é 0,8, que é horrível. O valor intrínseco dessa ação seria R$ 43. E a liquidez corrente que nós temos dessa ação, 3,39. Faz parte do setor de siderurgia. Vocês vão olhar que todas as maiores baixas dessa semana foram no setor de siderurgia. É por isso que eu falo também em proteção de carteira. Proteção de carteira é quando você consegue colocar na sua carteira aproximadamente entre 10 e 15 ativos que têm uma independência entre os seus setores. Ou seja, o fator que derruba a ação A não é o mesmo fator que derruba a ação B. Isso já é uma proteção na sua carteira. Por exemplo, quem tem na sua carteira Usiminas, CSNA3, GBR4 e Vale 3, ele acumulou nada mais, nada menos que em uma semana uma queda de aproximadamente 50%. Então, cuidado com essa não proteção e com essa alocação de muitos ativos correlacionados na sua carteira. Sendo assim, se acontece um motivo, todas vão cair. E se acontece um motivo contrário, todas vão subir. Esse é um risco muito grande para o seu patrimônio. Vamos lá, CSNA3 caiu 13,31%, né? E seu EBITDA está em 41,3%. O seu yield é um yield bom de 5,20%. O valor dessa ação seria R$ 61. A liquidez corrente dela está em 2,05, que é uma excelente liquidez para o momento. Já a Gerdau, que é a GBR4, que caiu 10% essa semana, tem um EBITDA em torno de 19%.
um yield de 4,9, que também não é ruim, e o valor intrínseco dessa ação estaria em R$ 47,00, com liquidez corrente de 2,58. Já a Vale, que caiu aproximadamente 10%, caiu 9,93%, tem um EBITDA de 60,7%, o seu dividend yield espetacular entre 9,10% e o seu valor intrínseco hoje seria R$ 123,00. Porém, vamos dar uma repassada então nessas quedas agora para vermos como ficaram. Então vamos lá em Usiminas. Usem 5. Enquanto Usiminas abre. Abriu. Ok. Temos aqui, ela derreteu essa semana, tá? A Usiminas. A grande questão é que a Usiminas, ela vinha de uma alta muito expressiva. Muito expressiva. Então a Usiminas, desde a queda da pandemia, ela vinha numa alta de nada menos que 476% desde o mês de março do ano passado. E agora, nesse momento, ela faz um belo topo duplo e está perdendo um suporte principal. Vejo que Usiminas, se você tem esse ativo em carteira, é bom pensar um pouco, porque ele tem potencial para queda, que é de destravamento ao 18,43, já perdeu. Próximo ponto de retenção, 16,11. Perdendo, ela vai tentar parar, tentar dar uma freada no 14,3 e 12,76. Agora, perdeu esses patamares, realmente vai ficar difícil achar um chão para esse ativo. Então, um ativo que não está bonito e tem forte potencialidade de baixa. O seu valor intrínseco estava em R$ 43,00 e aqui ele está em 17. É o que eu digo. Tem forte potencial para correção ainda nesse ativo. Então, se você comprou e simplesmente vai comprar mais porque está no longo prazo, é hora de você aguardar um pouco, porque esse ativo ainda tem muito potencial para cair. Vamos ver CSNA3. Siderúrgica Nacional. Bom, a Siderúrgica Nacional, ela fez uma subida, como nós já de quase 50%. Já tínhamos previsto essa subida no outro fechamento semanal. No mês 3, lateralizou, fez a bandeira, não rompeu e fez um arredondamento, buscando uma espécie de topo duplo. Vê que todas as ações que trabalham com o mesmo ramo, elas têm praticamente o mesmo desenho e caem pelo mesmo motivo. Você rever até o espaçamento da queda é muito semelhante. Então você olha o CSN, olha como caiu espaçadamente, aqui fazendo dois gaps, um gap com dois candles aqui, tentando reverter, mas não consegue. Se você pega os em 5, você vai ver que é muito parecido o movimento de os em 5 com o movimento de CSNA3, parecido por estarem no mesmo setor. Então você vai lá e pega a GGBR4, que é a terceira ação que mais caiu, que é despassada, com dois candles juntos, parecido, tentativa de reversão, um movimento muito parecido. São ações que continuam com seus potenciais, ações que estavam esticadas e que têm condição de ainda passar por um descanso bem maior. E a última das 4 quedas, que foram Vale 3, Vale 3, também queda espaçada com dois candlezinhos. Muito parecido, mas Vale também tem um potencial de queda, mas talvez um potencial de queda menor que os demais, porque tem alguns chãos, né, alguns suportes mais próximos da atualidade do preço. E o valor intrínseco dessa ação seria de R$ 123,00. Tá? Então, repassado aí as maiores quedas da nossa bolsa, para que você possa ficar por dentro e ver que elas fazem parte do mesmo setor e não tem aí grandes expectativas de que elas consigam se recuperar. Vamos agora voltar para as nossas maiores altas. As maiores altas que nós tivemos na bolsa foi em Sabesp, CBSP3, que subiu 8,81%.
nós sabemos que o EBITDA dessa ação está em 23% e o dividend yield dela é baixo, 1,10. E o seu valor intrínseco seria R$ 54,00, porém a liquidez corrente dela é baixa. Faz parte de um setor que foi um setor que, inclusive, na semana passada eu venho falando que é uma boa aposta, que é o setor de saneamento. Mas a minha ação preferida, e aqui está em carteira, não é essa. Depois eu revelo para quem for acompanhando o nosso projeto. Qualicorp 8,54 de alta, 39% EBITDA, com dividend yield de 11,5. Excelente dividend yield, seu valor intrínseco seria R$ 13,00. A liquidez corrente dela também está muito ruim, em 0,67. CEMIG, nós temos aí 7,95. Você vê que todas estão muito próximas. Então, a água, saneamento, energia elétrica, serviços médicos, todos fazem parte da mesma parte do índice, que é o índice de consumo. Então, muito cuidado com empresas correlacionadas. CEMIG 19%, seu dividend yield de 7,5, seu valor intrínseco seria de R$ 25,00. Liquidez corrente dela é um pouco melhor do que a liquidez corrente das demais. CCRO3, que é a nossa companhia de concessionárias, 27% de EBITDA, 2,2 de dividend yield e R$ 5,00 seria o valor intrínseco dessa ação. Dividend yield, a liquidez corrente dela também não é péssima, mas é razoável, tá? Não é uma liquidez corrente muito animadora, não. Vamos então para o nosso gráfico verificar a nossa primeira queda. SBSP3. Sabesp. Nossa querida Sabesp, vamos Sabesp, ver como ela disparou nessa semana, principalmente nos últimos 2 dias com a retomada da bolsa, fez bem para ela, mas ela estava em uma queda acelerada e nesse momento ela sente o suporte e dispara. Eu vejo que essa ação precisaria de um pequeno descanso pelo menos para conseguir ter força para buscar o patamar dos R$ 43,00. Lembrando que o valor intrínseco dela seria R$ 54,00, né? Então seria R$ 54,00 aqui nesse ponto. Então ela tem uma forte tendência a conseguir um melhor desempenho nessa semana, até mesmo porque a sua linha de tendência de baixa está sendo rompida nesse exato momento, no encerramento da semana. Então o rompimento aqui trará aí um alvo final R$ 62,00, um alvo intermediário R$ 48,00. Uma ação que seria interessante para a próxima semana, graficamente, de se analisar. Seria importante analisar mais alguns pontos, mas é uma ação que estaria interessante ainda para a próxima semana. A próxima é Qualicorp, Qual 3. Bom, ela teve uma alta expressiva, mas não é um ativo que eu arriscaria trabalhar com ele, porque olha a perca desse ativo, caiu e faz aqui o que pode ser um leve pullback para continuar caindo e cair mais. Então o Qualicorp, apesar da alta que teve essa semana, não é uma ação que me animaria para a próxima semana. CEMIG 4, CEMIG 3. Tá. Também teve uma alta interessante, faz um fundo duplo. CEMIG estaria interessante. Então se você tem esse ativo em carteira, pense que esse ativo precisa descansar um pouco, talvez uma leve queda aí, pelo menos até os 14,90, seria interessante para que o ativo ganhasse força para conseguir romper os 17. Mas é um ativo que graficamente não está feio, não, está conseguindo fazer a sua retomada dentro das características do ativo nesse momento do papel, tá? Isso aqui um desenho gráfico. Vamos lá para a nossa última, CCRO3. CCRO também teve uma alta expressiva. Não sei se vocês conseguiram reparar, mas o que eu falo, setores correlacionados, quando nós vamos para os setores que tiveram maiores quedas, todos eles graficamente repetem o mesmo padrão de queda, porque caem pelo mesmo motivo.
E agora todas as altas que estão alinhadas, as principais altas, alinhadas ao setor, ao próprio índice de consumo, elas também têm padrões muito parecidos na retomada. Isso porque são setores correlacionados, setores que se movimentam pelos mesmos motivos, pelos mesmos motivadores, facilitadores para deslocamento do preço, eles acabam provocando movimentos semelhantes. Tá? Esse ativo aqui também eu esperaria pelo menos o rompimento do 14,21. Então seguiria em monitoramento, mas não investiria no papel nesse momento. Bom, dentro das altas que tivemos e as baixas que tivemos, espero que tenha ficado claro para você algumas etapas fundamentalistas que precisamos olhar das ações e algumas etapas gráficas que precisamos para conseguir nos direcionar no ativo na forma correta. Agora, se você quer aprofundar um pouco mais, entender mais sobre investimento, ter realmente clareza e consistência no que você está fazendo, eu vou deixar um comentário fixado abaixo desse vídeo para que você possa entrar lá, dar uma olhada e conhecer a maneira mais fácil e rápida de ser um investidor completo. No mais, muito obrigado pela sua atenção, espero que tenha tido uma boa semana e se prepare que nessa próxima semana a volatilidade, eu creio que não vai faltar. Agora, se você quiser uma análise aprofundada de algum ativo específico, entra para o nosso grupo de WhatsApp, lá as pessoas que compõem esse grupo, elas dão suas sugestões e pedem suas ações semanalmente e eu trago elas aqui para o panorama ou repasso para elas as análises pelo próprio grupo. Então, fiquem à sua disposição. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu gostei aí, isso ajuda muito a evolução do canal e para que nós consigamos levar maiores conteúdos. Muito obrigado, até mais e forte abraço.